Boa tarde para você que já se inscreveu no meu canal, Pastora Luciene Bela Vista, e acompanhou todo o estudo do livro de Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 21. Muito obrigada. Deixe seu joinha, compartilhe com alguém, peça para ele se inscrever no meu canal. Quero aproveitar a oportunidade de convidar para estar ali conosco todos os domingos, às 19 horas, e que Deus te abençoe poderosamente na Igreja Luz para os Povos, às 19 horas. Hoje eu fiz aqui para você uma lista. Como a gente estudou o livro de Juízes e tem 14 juízes na Bíblia, no livro de Juízes, eu fiz uma lista para você dos principais juízes. E um resumo um pouquinho de cada um para você relembrar. Primeiro, Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz após a morte de Josué. Ele era da tribo de Judá e está escrito em Juízes, capítulo 1, o 11, e também no capítulo 3, o 11. E por 40 anos houve paz em Israel. E nós vemos no livro de Juízes que o povo pecava contra Deus, se contaminava com vários e vários santos, vamos dizer assim, que eles mesmos faziam, e Deus se zangava e deixava eles sofrerem. E em seguida eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, Deus o perdoava e mandava para eles um juiz para que houvesse paz em Israel. O segundo foi Eude. Ele era da tribo de Benjamim. Juízes 3, do 15 ao 30, nos mostra o seu reinado, nos fala sobre ele, e houve paz em Israel durante 40 anos, enquanto ele era juiz. E o povo não desistia, pecava contra Deus, e isso era como se fosse um ciclo vicioso. Eles se contaminavam com a idolatria, com todos os pecados, e Deus deixava eles sofrerem. E eles voltavam atrás, reconhecia que Deus era o Senhor e Deus levantava outro juiz. Assim levantou Sansgar, Juízes 8, 31 e Juízes 5, versículo 6, nos fala sobre ele. Ele era filho de Anate e ele reinou por 40 anos. Em seguida veio Débora, uma juíza, que legal, né? Uma mulher representante do lado feminino. Apenas uma mulher foi juíza em Israel, digna de ser lembrada, de ser honrada por nós. Ela era da tribo de Efraim. Juízes 4, também versículo 5, nos fala sobre ela. E ela também reinou durante 40 anos. E nos fala também sobre Gideão, como quinto juiz. Gideão, ele era da tribo de Manassés, Juiz 6, 1 a 8, Juiz 6, 32. E sobre a história de Gideão, o que eu acho mais tremendo é o versículo 18. Israel estava passando por um momento de crise terrível, muita dificuldade mesmo. Tudo que eles plantavam, os inimigos vinham e recolhia todo o gado, todo o rebanho, tudo que eles tinham de camelos, de ovelhas, tudo. Os inimigos vinham e tomavam, e o anjo apareceu para Gideão para encorajá-lo a ser o juiz, a governar sobre Israel, a liderar aquele povo. E Gideão diz, vou fazer uma oferta. E o anjo diz, esperarei até que volte. Eu achei isso muito tremendo, porque nós não queremos ofertar em tempos de dificuldades. E ali o anjo espera ele ofertar ao Senhor. E a gente vê a importância da nossa oferta ao Senhor ali e ver que o Senhor espera que a gente volte com a oferta de gratidão, oferta de amor, oferta de sacrifício. Achei tremendo esse versículo, falou muito ao meu coração. E no versículo 6 nos fala sobre Tola, da tribo de Isascar, Juízes 10, versículo 1 e 2, ele é filho de Puá, habitava em Samir, na região do Efraim, e julgou Israel por 23 anos. E o sétimo juiz foi Jair,
da tribo de Manassés, Juiz 10, 3 ao 5. Ele é um gileadita que julgou Israel por 22 anos. É muito interessante essa lista de juízes. O 8º juiz foi Jefté. Ele era da tribo de Manassés, Juiz 12, 6 ao 12. Juiz 12, versículo 7, nos fala que ele julgou Israel por 6 anos. Ele era um gileadita. E também o 9º, Ibzan, da tribo de Judá, Juízes 28 ao 10. Ele reinou, sendo juiz, por 7 anos. E também nos fala sobre o 10º, Elon, tribo de Zebulon, o Zebulonita, que julgou Israel por 10 anos. Juízes 12, versículo 11. Também nos fala sobre o capítulo 11, Abidom, filho de Ileal, a Piratonita, que julgou Israel por 8 anos. Foi juiz em Israel por 8 anos. Juiz 12, 13 ao 15. Também nos fala sobre o inesquecível Sansão, da tribo de Dan, Juízes 13 ao 16, nos mostra que ele foi juiz em Israel por 20 anos. E também nos fala a Bíblia de mais 2 juízes. Esses não estão no livro de Juízes, mas está no livro de Samuel. Eli foi juiz em Israel, também foi sumo sacerdote por 40 anos. 1 Samuel, versículo 4, capítulo 4, versículo 18. E também nos fala sobre Samuel. Samuel, da tribo de Efraim, de 1 Samuel 1, versículo 25. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele foi o último juiz e foi o primeiro profeta. Eu acho essa lista muito interessante e ela também nos mostra 2 reis que torturaram Israel por causa que o povo desobedecia a Deus. Deus permitia que o sofrimento viesse sobre eles. Assim diz o livro de Juízes. Eglon era um rei que ele era rei de Moabe e ele se ajuntou com Amon e Abimeleque e os 2 fizeram com que Israel tivesse 18 anos de servidão. Na verdade, os 3, né? Eglon, Amon e Abimeleque. Os 3 se ajuntaram, derrotaram Israel e fizeram eles sofrerem durante 18 anos. E também nos fala sobre o rei Jabim, que juntamente com o comandante da Síria, pois o povo havia pecado contra Deus através da idolatria e tantos outros pecados, esses também torturaram o povo, até o povo se arrepender, buscar a direção de Deus para que Deus levantasse Débora, que venceu essa guerra contra esse rei. Você já conhece a história, você que acompanhou todos os capítulos do livro de Juízes, já sabe o que aconteceu. E é isso, eu queria deixar essa lista para você, para melhorar os seus conhecimentos e clamar ao Senhor mais uma vez, que te abençoe. Em nome de Jesus.